Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estou aqui novamente para mais uma videoaula. Estive um pouco ausente nas últimas semanas pela necessidade de organizar uma aula com mais recursos para vocês, que não ficasse só a minha cara na frente da câmera falando, né? Acho que talvez seja útil para vocês que alguns textos acompanhem a minha fala para que vocês possam fixar melhor alguns conceitos, algumas ideias, certo? Então eu resolvi preparar melhor a aula, né? Durante algum tempo eu tentei colocar legendas nos meus vídeos, é muito difícil, eu ainda estou apanhando bastante da máquina, tá? Mas espero apresentar melhoras com um pouco mais de tempo. Outra coisa que eu peço encarecidamente a vocês, que façam comentários nas minhas videoaulas, para que eu possa melhorar mesmo, atender mesmo as demandas que vocês têm para me apresentar, né? Como já aconteceu, né? Eu só tomei coragem de... Não vou dizer tomar coragem, né? Mas me motivou bastante o pedido de uma aluna para que eu começasse a fazer as videoaulas, né? Então... agora seria interessante que vocês fizessem as críticas, né, para que eu pudesse melhorar o meu trabalho. Eu sei que tem gente assistindo, né? A última vez que eu fui olhar o meu canal lá no YouTube, vi que o primeiro vídeo já tinha tido aproximadamente 40 visualizações. Então, assim, é sinal de que alguém está vendo, né, e que de alguma forma eu posso estar ajudando para que vocês alcancem a maior quantidade de informações e conhecimento a respeito da disciplina de História. Tá? Então fica aí o meu convite para que vocês façam comentários, para que vocês façam críticas mesmo, né, construtivas ou não, para que eu possa melhorar o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então vamos começar logo com o conteúdo para a gente tentar fazer aí no mínimo de tempo possível. Ok? Então vamos falar sobre a República Oligárquica, tá? Só para que vocês não percam o fio da meada, em aulas passadas a gente falou sobre a proclamação da República, né, sobre o início do governo republicano no Brasil, a queda do Império, portanto, né? E o que nós observamos? Nós observamos que o Brasil foi governado por 2 presidentes militares, né, 2 marechais, né? Aliás, marechais esses que são nomes de rua aqui em Curitiba e que são avenidas, né, na verdade, que se cruzam no centro de Curitiba. É bem interessante, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, e o Marechal Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente, que eram, embora fossem na mesma corporação, embora fossem do Exército, eles não se bicavam muito, né? Eles não se davam muito bem. E é interessante a cidade de Curitiba colocar justamente essas 2 avenidas para se cruzarem, né? É bem interessante isso. Mas enfim, voltando ao assunto, foram os 2 primeiros presidentes da República, e como eles eram militares, e como o período de implantação da República foi um período conturbado, certo? Esse primeiro período da República é chamado de República da Espada, né? Vamos dizer assim, né? A República Velha, que também pode ser chamada de Primeira República, ela é um período histórico que vai desde a proclamação da República até a Revolução de 30. A proclamação da República, 1889. A Revolução de 30, 1930. Então, nesse período, né, existiu o que a gente chama de República Velha ou Primeira República. Dentro da República Velha, existe um subperíodo que é chamado de República da Espada, que corresponde aos 2 primeiros governos republicanos do Brasil, tá? Portanto, esse período ele vai desde a proclamação da República até o final do governo do Floriano Peixoto, que era vice-presidente do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca que renunciou logo depois dele ter sido eleito pelo Congresso Constituinte da República. Ele foi eleito, alguns meses depois ele renunciou, depois de ter tentado dar um golpe. Pois bem, quando acaba a República da Espada, quando acaba o mandato do Floriano Peixoto, assume o Prudente de Moraes, certo? Aí esse período que se inicia com a presidência do Prudente de Moraes e vai até o final da República Velha, né? Esse período ele é designado como República Oligárquica, tá? Por quê? Porque nesse período as oligarquias estaduais tomaram conta do sistema político brasileiro. Então, no início da República, eram os militares que comandavam,
tá? Do governo Prudente de Moraes até o final da República Velha, quem governou o Brasil, quem tomou conta do sistema político brasileiro foram as oligarquias. Por isso que esse período é designado como República Oligárquica, de 1894 até 1930. A República Oligárquica, né, que é a era do predomínio dos coronéis e das estruturas partidárias estaduais. Já vamos entender isso. Características desse período. Primeiro, predomínio rural da população. Segundo, pobreza e miséria da maior parte da população. Terceiro, a economia era agrária exportadora. Quarto, nesse período foi estabelecida a política dos governadores. No período entre 1898 e 1902, que foi o período de governo do presidente Campos Salles, o segundo presidente civil do Brasil, a política dos governadores. Quinto, o controle oligárquico do sistema político. Eram as oligarquias estaduais que controlavam o sistema político. Já vamos entender isso melhor. Sexto, o voto, havia eleições, certo? Regulares, a cada 4 anos, havia eleição para prefeito, menos no Rio de Janeiro, em que o prefeito era nomeado pelo presidente da República, mas no resto do Brasil havia prefeitos sendo eleitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidentes de estado, né? Na época não havia o título de governador, com algumas exceções, e presidente da República. Havia eleições regulares, tá? Porém, o voto era de cabresto. Por quê? Porque havia manipulação eleitoral, né? E a gente já vai entender isso. E havia também currais eleitorais distribuídos pelo Brasil. Já vamos entender esses conceitos e essas definições aí. Também foi o período em que existiu um negócio chamado Convênio de Taubaté, que é muito importante para entender o funcionamento da República Oligárquica, certo? E, por fim, o predomínio político das oligarquias dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Tá? Houve esse predomínio, né? A dúvida é se houve a tal da política do café com leite, que, né, caso vocês não conheçam, vocês vão conhecer. E vamos comentar também sobre o papel do Pacto do Ouro Fino, de 1913, nesse sistema que é chamado de café com leite, né? Que a gente, né, coloca a dúvida, existiu ou não café com leite. Então vamos lá. Então, quer dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade predominantemente rural, né? E a economia brasileira é uma economia agrária exportadora. A industrialização está acontecendo? Está, né? Desde 1850, meados do século XIX para frente, o Brasil vinha se industrializando, especialmente na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Nessas duas cidades há uma industrialização crescente, mas o Brasil ainda é predominantemente rural e agrário exportador nesse contexto. Vamos falar sobre as condições socioeconômicas. Primeiro, no decorrer da República Velha, a sociedade brasileira era predominantemente rural. Aproximadamente 70% das pessoas que viviam no Brasil viviam no campo, certo? Então há um predomínio rural da população. Nesse contexto, o que acontece? Há um domínio das grandes propriedades rurais, os chamados latifúndios, tá? E a produção agrícola é voltada para as exportações. Então você tem aí, em função disso, um trinômio, né? Ou seja, um grupo de três elementos aí reunidos que são importantes para definir as condições socioeconômicas brasileiras. Um é o predomínio de latifúndios, certo? Outro aspecto é a monocultura, ou seja, a produção de uma única mercadoria para exportação, dependendo da região do país, certo? E a monocultura, justamente, voltada para exportação. Exportação, monocultura, latifúndio, certo? Esse trinômio, ele vai ser encontrado em várias regiões do Brasil. Se você vai do Rio Grande do Sul, tem isso, tá? Lá tem a questão da pecuária, né, relacionada à produção do charque, tá certo que a exportação, no caso lá do Rio Grande do Sul, era para outras regiões do Brasil, mas não deixava de ser uma exportação, né?
mas também tinha couros, né? Tem a erva mate, né? No Rio Grande do Sul também tinha, no Paraná, a questão da erva mate, né? Que no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, era cultivo, né? Ou seja, um único cultivo voltado para exportação, geralmente controlado por latifundiários. Embora lá no sul, ou aqui no sul do país, a pequena propriedade ela tem uma participação maior, né? O minifúndio tem uma participação maior, por causa da questão da colonização, os europeus que foram trazidos para cá, e etc, etc. Tá? Mas ainda assim, o latifúndio ele exerce um controle, né? Mesmo no sul do país, o latifúndio exerce um controle. Se você vai para o sudeste, né? Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo-Minas, certo? Mais uma vez, está lá a presença do latifúndio, da monocultura, ou seja, uma única cultura, e da exportação. Se você vai para o Nordeste, né, no centro, no Sudeste, você tem o café, né, que é o principal produto. Se você vai para o Nordeste, aí você vai encontrar em Pernambuco a questão do açúcar e do algodão. Se você vai para a Bahia, você vai encontrar o tabaco e o cacau, certo? Então é isso, né? Essa é a característica que predomina no Brasil inteiro, certo? O predomínio agrário exportador, a presença do latifúndio, certo? E a monocultura. Os produtos mais exportados pelo Brasil nessa época eram o café, em primeiríssimo lugar, assim, com 50% para mais, chegou a ser 70% do que o Brasil exportava, né? Nessa virada do século XIX para o século XX, tá? A borracha, né, que é um produto extrativista, né? Ou seja, era um extrativismo vegetal, né? Tinha lá a figura dos seringueiros e dos seringalistas. Qual que é a diferença? O seringalista é o proprietário da área onde o látex é extraído pelos seringueiros. O seringueiro é o trabalhador, né? O seringalista é o proprietário, certo? Tem essa diferença. E na virada do século XIX para o século XX, por causa da Revolução Industrial, né, especialmente após o advento do automóvel, né, a borracha se tornou um item muito procurado nos centros industrializados. Por quê? Porque eles transformavam o látex em borracha, que era usada para proteger as rodas dos automóveis, né, os famosos pneus, né, os pneus eram feitos originalmente do látex, né, depois é que apareceu a borracha sintética, certo? Então, nesse momento, o látex se tornou um grande produto de exportação brasileiro, né, chegando até o segundo lugar. Isso explica o grande crescimento de cidades amazônicas como Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. E isso explica também por que o Acre foi incorporado ao Brasil, porque seringueiros e seringalistas brasileiros, muitos deles oriundos do Nordeste, acabaram avançando pela floresta amazônica até alcançar o Acre, onde havia uma grande quantidade de seringueiras lá, né? Como tem até hoje, né? Aliás, essa prática existe até hoje, só que não tem a importância que tinha na virada do século XIX para o século XX. Outros produtos, o algodão, né, tradicionalmente produzido no Nordeste, Maranhão, Pernambuco, desde o século XVIII, o açúcar, né, que vem desde o século XVI, o cacau, que apareceu ali entre final do século XIX e início do século XX, o tabaco também, que tem desde o século XVI e XVII. Tá? Produtos mais tradicionais que continuaram sendo exportados pelo Brasil, continuaram sendo a base da economia exportadora brasileira. Certo? Essas grandes propriedades eram geridas por grandes proprietários que eram designados por seus postos da Guarda Nacional, capitão, major, coronel, né? Então era um costume, né, que vinha da época do Império, desde quando foi criada a Guarda Nacional, que os grandes proprietários de terra compusessem a Guarda Nacional, né? E num primeiro momento os postos de oficiais da Guarda Nacional eram eletivos, ou seja, a comunidade elegia quem seria o capitão, o major, o coronel, etc, etc. Mas com o tempo, ainda durante o Império, esses títulos eles começaram a ser vendidos, né? Porque era uma forma do Estado arrecadar. Então, o que acabou acontecendo? Quanto mais condições financeiras o proprietário rural tivesse, maior seria o seu posto na Guarda Nacional. Então, quanto maior o poder econômico, maior o posto. Ou seja, e o posto máximo da Guarda Nacional era o posto de coronel. Ou seja, os grandes proprietários de terra, em geral, eram coronéis,
majores, né, no mínimo capitão, né, porque era o que eles podiam comprar, né, com seus recursos econômicos, ok? Então os coronéis eram os grandes proprietários de terra também, não era só o coronel do exército, tinha os dois tipos de coronéis, né, nessa época da República. A mão de obra era formada por camponeses, que frequentemente viviam em condições de pobreza ou miséria. Então a miséria e a pobreza era grande, e muitos eram descendentes de escravos, né, caboclos e até imigrantes, né, porque a imigração, uma boa parte da imigração era direcionada para a ocupação das áreas rurais, tanto na região ali de São Paulo, né, no oeste paulista e tal, que já foi comentado em aulas passadas sobre o Império, até sul de Minas, tá? Mas também foram direcionados para o sul do Brasil, né, os 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vale lembrar também que houve direcionamento de imigração para o estado de Espírito Santo, né? No Espírito Santo tem muitos descendentes de italianos e alemães lá até hoje. E essas imagens é para mostrar, né, o predomínio rural e agrário exportador da sociedade brasileira, né? Então vocês vejam, em 1900, 65% do que o Brasil exportava era café, 6% era açúcar, 15% borracha, tá aí porque a borracha era o segundo colocado, né? 2% couros e peles, provavelmente muito aí do Rio Grande do Sul. Algodão, 3%, fumo, 2%, ainda não está o tabaco aí, né? Provavelmente o tabaco é o fumo. Não está aí o cacau, né? Provavelmente o cacau está ali nos outros, né? Os 7% ainda, né? Mas com o passar do tempo o cacau vai aparecer ali no sul da Bahia, né? Principalmente. Vamos lá. E aí mostra, né, a evolução, né, do café, né, dos anos do café e outras mercadorias, né, o açúcar, o algodão, a borracha, né, couro, peles, outros, etc. Né? Então vocês notem que, né, o café sempre esteve em primeiro lugar até o final da República Velha. O açúcar é um grande produto de exportação, né, mas durante muito tempo perdeu para a borracha, né, e quando a borracha não estava em segundo lugar, esteve o açúcar, né? O algodão também, um grande produto de exportação brasileiro. Ok? Vamos lá. E o que foi a política dos governadores? Bem, aí é importante entender como é que se deu a sucessão, né? Primeiro o seguinte, os 3 primeiros presidentes da República, ou melhor dizendo, os 3 primeiros governos da República foram marcados por instabilidade política, né? Teve guerra civil, né? Teve, por exemplo, o Deodoro teve que renunciar, né? Tentou dar golpe, né? Teve uma época lá que ele mandou demitir governador de estado, né, presidente de estado, né, e aí ele acabou ele mesmo se autodemitindo, né, renunciando. Depois veio o Floriano, né, que teve que enfrentar 2 importantíssimas guerras civis, né, a revolta da Armada e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, né, a revolta da Armada, a revolta da Marinha, né, e o Prudente de Moraes, que teve que enfrentar o final da Revolução Federalista e ainda teve que enfrentar a Guerra de Canudos, que eu vou comentar em outra videoaula, né? Teve que enfrentar lá a Guerra de Canudos, que foi um grande trauma para o Brasil naquela época. Ele quase foi assassinado. Um cabo do Exército ia assassinar o Prudente de Moraes e o ministro da Guerra na época, que era o cargo como se fosse o comandante do Exército na época, né? O Marechal Bittencourt se colocou na frente do criminoso, né, do autor do atentado, e o cabo do Exército ele ia esfaquear o presidente da República, acabou esfaqueando o ministro da Guerra morreu, né? E o Marechal Bittencourt, inclusive, é hoje o patrono da intendência. Bem, então foram governos instáveis, né? Governos marcados por instabilidade política, guerra civil mesmo, né? Então foi um período difícil. Essa instabilidade era motivada também por contestações urbanas, né, e rurais, né? A própria Guerra de Canudos, ela é um episódio de uma contestação rural,
né? Eram pessoas que não aceitavam a república, né? Mas também teve revoltas urbanas, muitas revoltas urbanas do Rio de Janeiro, né? Tinha um movimento nacionalista radical no Rio de Janeiro que era o florianismo, eram os seguidores do Floriano Peixoto que não aceitavam o domínio oligárquico no Brasil. Então eles estavam, mesmo depois da morte do Floriano Peixoto, eles continuaram ativos, né? Os florianistas também eram chamados de jacobinos, certo? Eram camadas médias e baixas urbanas, certo? E aí é que está a pega da coisa. Por quê? Porque com a República não existia mais poder moderador. O poder moderador, ele era muito criticado pelos republicanos. Mas o poder moderador, ele garantia uma certa estabilidade política no Império. Ele garantia até mesmo a alternância política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E anteriormente no Império, já houve um período em que o poder moderador esteve ausente. Foi quando? Foi no período regencial. E o que teve no período regencial? Teve revolta, teve instabilidade política. Então, o que aconteceu? Os políticos oligarcas da República Velha, e aí eu já vou explicar o que é oligarca, eles chegaram à conclusão de que deveria haver algum sistema que compensasse no Brasil a ausência do poder moderador. E quem chegou, um dos primeiros a chegar a essa conclusão em primeiro lugar, foi o segundo presidente civil do Brasil, o quarto presidente do Brasil, o Campos Salles, certo? Ele chegou a essa conclusão. E ele achava o seguinte, que na República existe o federalismo, né? E ele acreditava que o federalismo no Brasil ele era representado pelo poder dos estados. Cada estado era autônomo na federação, né? E cada estado, à sua maneira, deveria cooperar com o governo federal, né? E ser apoiado pelo governo federal, né? Deveria haver uma espécie de uma complementaridade entre os governos estaduais e o governo federal. Ele entendia dessa forma. Então, com isso, ele desenvolveu o que ele chamou de a política dos estados, que também é chamada de a política dos governadores. Como é que funcionava esse negócio? Funcionava da seguinte maneira. Ele entendia que, veja bem, as eleições elas aconteciam nos estados, certo? Elas aconteciam dentro dos estados, nos municípios, certo? E nos municípios, quem controlava as eleições eram os grandes proprietários de terra, os coronéis. Então ele entendia que o sistema político brasileiro deveria ser todo imbrincado numa coisa só, um apoiando o outro, porque do contrário haveria instabilidade, né? Com isso ele estabeleceu um sistema em que o poder legislativo jamais iria bater de frente com o poder executivo, né? Na verdade, os dois poderes, o executivo e o legislativo, deveriam andar juntos, caminhar juntos, um cooperando com o outro, um complementando o outro. E como é que ele fez isso? Ele fez isso fazendo a mesma coisa que o poder moderador fazia no Império. O poder moderador, ele garantia que qualquer um que ocupasse a chefia do gabinete lá do Império teria o apoio do poder legislativo através do controle das eleições, né? Então, na época do poder moderador, se o imperador nomeasse um liberal para governar o Brasil, certamente o parlamento brasileiro, né, a Câmara Geral do Império, seria formada por uma maioria de deputados liberais. Se ele escolhesse um conservador, a mesma coisa, né? Haveria uma eleição e nessa eleição os conservadores venceriam. De que maneira? Fraudes, né? Fraudando o sistema eleitoral. E a mesma coisa foi estabelecida na República com a política dos governadores, certo? A diferença é que é o seguinte, esse controle ele passou a ser exercido no momento em que os eleitos iam tomar posse, os deputados federais, senadores iam tomar posse, né? E o que foi estabelecido foi uma mudança na chamada Comissão Verificadora dos Poderes do Congresso Nacional, né? Essa comissão ela tinha a finalidade de validar ou não a eleição de determinado político, certo? Se esse político fosse contrário
aos interesses do governo do seu estado e do governo federal, esse político não iria tomar posse, nem como deputado federal, nem como senador, certo? Então foi um controle político exercido de cima, certo? Até então, quem fazia parte da Comissão Verificadora dos Poderes eram os políticos mais velhos da legislatura anterior, certo? Funcionaria assim. Só que aí essa regra ela foi mudada, é um regimento interno do Congresso Nacional. Ele foi mudado e passaram a ser pessoas escolhidas pela presidência da Câmara do mandato anterior, certo? Então, dessa forma, só entrava no Congresso Nacional quem era a favor tanto do governo do seu estado quanto do governo federal, né? Então, dessa forma, foi estabelecido um controle político, tanto por parte dos governadores dos estados, quanto por parte do governo federal, sobre quem seria deputado federal. E, claro, esse sistema ele foi replicado para as outras unidades da federação. Nos estados, né, nas assembleias legislativas estaduais, que é o poder legislativo no nível estadual, também existia um sistema assim, né? Também existiam, em cada assembleia legislativa existiam sistemas assim. Então, desse modo, a oposição ela tinha muito pouco espaço para expressar sua opinião. Não havia praticamente oposição na República Velha, assim como havia muito pouca oposição também no Império. Tá? Então a política dos governadores ela ocupou o vazio político deixado pelo poder moderador que não podia existir na República, certo? Essa foi a política dos tá? E aqui o funcionamento, né, da Comissão Verificadora dos Poderes, né? Então, nos municípios aconteciam as eleições, né? Então tudo começa lá, né? Já tem o primeiro clivo, né? O crivo, que é quando os coronéis eles controlam as eleições, tá? Então tem que haver uma coordenação entre os coronéis e os partidos estaduais dominantes. Quando não há, aí funciona a tal da degola, né? Que é esse sistema em que aqueles indesejáveis que chegavam a ser eleitos, eles tinham sua cabeça cortada, né, e eles não chegavam a assumir, tá? Então, quando não havia, vamos supor, uma relação amistosa de aliança, de proximidade política de um coronel com o partido estadual dominante no seu estado, os políticos eleitos por aquele coronel não iriam tomar posse, pelo menos no nível estadual e federal. Talvez no nível municipal, talvez, né, mas com certeza não no nível estadual e nível nacional, certo? Então, tudo era muito dependente de apoio político em troca de favor, né? E a base desse sistema político era essa, né? Apoio político em troca de favor, né? Então, o coronel, ele precisava manter o seu prestígio na região. Como que ele mantinha o prestígio na região? Arrumando trabalho para pessoas próximas a ele, por exemplo, cargo de professor, cargo de chefe de polícia, cargo de juiz, certo? Cargos desse tipo, né, que eram remunerados com o Estado, pelo Estado, eles eram nomeados conforme a vontade dos coronéis. Em troca, os coronéis, na hora das eleições, eles davam apoio político para o seu partido ou para o governador do seu estado, certo? E essas trocas de favor, elas iam subindo na escala, certo? Havia troca de favor entre os presidentes e os governadores, havia troca de favor entre os governadores dos estados e os coronéis e os prefeitos também, certo? Era tudo baseado em troca de favor, né? Favor em troca de apoio político, tá? E aqui o trabalho à direita, vocês podem ver o trabalho da Comissão Verificadora de Poderes ao longo das legislaturas, né? Então vocês vejam, ali tem entre 1900 e 1902, 74 pessoas que foram eleitas não tomaram posse. Por quê? Porque não tiveram seus diplomas de deputados e senadores reconhecidos pela Comissão Verificadora de Poderes do Congresso Nacional. Tá? Ali, de 1903 a 1905, 12 pessoas. De 1906 a 1908, 17, por aí vai. De 1912 a 1914, 91 pessoas. Certo? Isso mostra esse trabalho aí da chamada degola, né? Não permitir alguém que não seja alinhado com o governo, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, né? E assim evitando qualquer tipo de oposição, né,
o sucesso de qualquer tipo de oposição. Então, nesse sistema, a única forma de chegar ao poder, de um grupo que é oposição chegar ao poder, é através da força, né? Então isso tinha, né, nos estados, né? Tinha guerras civis no estado, né? No Rio Grande do Sul teve em Mato Grosso, teve em Goiás, né? Tinha as guerras civis, teve em Pernambuco, teve na Bahia, né? As guerras civis em que os grupos que estavam fora do poder tentavam chegar ao poder através da força, porque por meio da eleição era muito difícil chegar, certo? Então era assim que funcionava na República Velha, né? Funcionamento do sistema. A exclusão de candidatos eleitos não aliados ao governo era chamada de degola, né? Como eu falei, você corta a cabeça do cara que não é a favor do governo, tanto do governo estadual quanto do governo federal. A degola era uma estratégia utilizada pelo governo federal para manter um alinhamento político dos governos estaduais e das bancadas estaduais no Congresso Nacional com as diretrizes traçadas pelo Poder Executivo Federal, ou seja, com o presidente da República. E aí vale dizer também que não havia, nessa época, partidos políticos nacionais com expressão, assim, né? Havia até, né, houve Partido Conservador Nacional, Partido Republicano Conservador, né, que foi uma tentativa de um partido nacional, mas não rolou, né? O que tinha voz mesmo eram os partidos estaduais, eram as bancadas dos partidos estaduais, os famosos partidos republicanos, né? Então o Partido Republicano Paulista, né? Então assim, a grande maioria dos deputados federais eleitos por São Paulo era do Partido Republicano Paulista. Isso ao longo de todo o período da República Velha. De vez em quando aparecia um cara que não era do Partido Republicano Paulista. Mas mesmo assim esse cara tendia a votar junto com os caras do Partido Republicano Paulista. Também tinha o Partido Republicano Mineiro, a mesma coisa. Dificilmente um deputado federal mineiro não era desse partido. Partido Republicano Rio-Grandense, mesma coisa. Então cada estado tinha o seu partido dominante, tá? E a bancada federal geralmente pertencia a esse partido dominante, a bancada federal do estado, a bancada federal da Bahia, a bancada federal de Pernambuco, bancada federal do Amazonas. Eles tendiam tanto a se alinhar com o governo do seu estado quanto com o governo federal, tá? De vez em quando acontecia um racha no sistema, mas aí na eleição seguinte esse sistema ele se organizava de novo para todo mundo ficar fechadinho, né? Então era um sistema que dificilmente tinha eleição, dificilmente tinha oposição, eleição tinha sempre, né? Dificilmente tinha oposição, ok? Esse sistema também se articulava com o predomínio político das elites nos estados, o qual era respaldado no controle dos grandes proprietários, né? Os coronéis, né, de terras, né? Essas terras eram latifúndios, sobre o eleitorado nos municípios, através das trocas de favores por voto, né, que é chamado de clientelismo, né? Tinha esquecido de comentar, né? É esse sistema em que você tem troca de favores por apoio político se chama clientelismo, né? É uma prática que persiste até os dias de hoje. Nem sempre troca de favor por apoio político é crime, tá? Mas muitas vezes é crime, tá? E muitas vezes envolve corrupção, né? Envolve o uso de dinheiro público para questões pessoais, certo? O bom e velho clientelismo, tá? E às vezes, além da troca de favor por voto, às vezes também tinha a boa e velha coerção física ou psicológica, né? Você não vai votar no meu candidato mesmo, você tem certeza, né? Esse tipo de coisa, né? E como os coronéis, eles eram coronéis, não era por acaso, eles tinham homens armados nos municípios que faziam valer muitas vezes suas vontades com base na força e na coerção psicológica mesmo, tá? Então era assim que funcionava. Então o sistema ele começava lá embaixo no nível do município, tá? Com o controle político dos coronéis, o coronelismo, tá? E ele ia subindo, né? Vereadores, prefeitos, né? Mais para cima deputados estaduais, presidentes de estado, tá? E mais para cima deputados federais, senadores e presidente da República. Todos os ocupantes de cargo, de alguma maneira, eram afetados por esse sistema, né? Que era baseado aí no coronelismo, né? No controle político que os coronéis exerciam sobre as regiões ao redor de suas terras, certo? Era assim que funcionava. Assim, o governo federal
apoiava e recebia apoio dos governos estaduais, ao mesmo tempo que os governos estaduais apoiavam e recebiam apoio dos municípios, os quais, por sua vez, apoiavam e recebiam apoio dos coronéis do interior. É igual aquele, né, esquema da página anterior, ok? O poder político exercido pelos grandes proprietários de terra, os coronéis do interior rural, era definido como coronelismo, certo? Então os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, eles exerciam o poder do sistema coronelista, certo? Então era um sistema por quê? Porque eram vários indivíduos espalhados pelo Brasil inteiro que exerciam o poder mais ou menos da mesma forma, ou seja, através do uso da coerção física, da coerção psicológica ou de troca de favor, né? Dessas três maneiras, o indivíduo se mantinha no poder. Às vezes usando as três maneiras, às vezes usando uma única maneira, né? Tinham coronéis que eram mais bonzinhos, tinham coronéis que eram menos bonzinhos, certo? A gente vai ver no próximo conteúdo sobre as revoltas que aconteceram na República Velha. A gente vai ver que tinha no Nordeste um padre que era coronel, o padre Cícero, certo? Ele era um cara mais bonzinho, né? Ele era um cara mais do clientelismo, né? Vamos dizer assim, de troca de favor por voto, por apoio político, tá? Mas assim, de vez em quando ele recorria à força também, certo? Ele era um cara mais de boa, né? Não era um cara muito da violência, mas se fosse necessário ele fazia também, né? Ok? Então era assim que funcionava esse sistema de norte a sul do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Ceará, do Amazonas até o Rio Grande do Norte, certo? Então o Brasil era dominado por esse sistema coronelista, certo? Que mantinha no poder uma pequena elite que controlava o sistema político. E aí, um novo esquema que mostra exatamente o que eu estou falando. E aí é necessário não esquecer, esse sistema ele funcionava mais no campo. Funcionava nas cidades? Também, mas o predomínio dele era no campo, né? E aí você tem, né, o coronel, né, já vou explicar essas expressões ali, ó, voto de cabresto, curral eleitoral, mas tem tudo a ver com o controle político exercido pelos coronéis no interior, né? Então veja ali, ele dá votos para o prefeito e recebe favores, certo? Os prefeitos, por sua vez, ó, recebem verbas para os municípios em troca de votos, tá? Aí tem ali em cima as oligarquias, que são quem controlam os estados, né? As oligarquias indicam os deputados, que dão apoio político para o presidente. O presidente não interfere nos estados, né? Dificilmente o presidente da República vai interferir politicamente nos estados. Então é um sistema que começa lá no campo e vai acabar lá em cima do presidente da República. Ok? Oligarquias. O que é oligarquia? Oligarquia é um regime no qual um pequeno grupo de indivíduos ocupam o poder. Certo? É isso. Quem são no Brasil os oligarcas? São os grandes proprietários de terra e são seus representantes, os políticos eleitos. Tá? Nem todo político eleito é um grande proprietário de terra, mas certamente ele representa um grande proprietário de terra na República Velha. Portanto, ele é um oligarca. Tá? Oligarquia significa exatamente isso, um pequeno grupo de indivíduos ocupando o poder. Ok? Os governos que sucederam a República da Espada, né, que foi Deodoro e Floriano, exerceram o poder de maneira oligárquica, isto é, excluindo a grande maioria da população das decisões políticas, certo? Era sempre essa minoria que tomava as decisões, e geralmente essas decisões eram para favorecer os seus próprios interesses. Os três primeiros presidentes civis, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, eram políticos paulistas, e como tais eram vistos como favoráveis aos interesses dos produtores de café do estado de São Paulo. Sim, exatamente. Tá? Isso por quê? Por que os três primeiros presidentes civis da República eram paulistas? Porque o Partido Republicano Paulista era o partido mais organizado e disciplinado do Brasil, certo? Simplesmente por isso. Enquanto os mineiros ficavam brigandinho ali no início da República, briga por poder, e no Rio Grande do Sul a mesma coisa, né? Havia brigas pelo poder, os de São Paulo eles estavam mais ou menos cobertos e alinhados, né? Agiam em coletivo, em grupo, né? E então eles foram mais eficientes na tomada do poder, certo? Então por isso que os três primeiros presidentes
civis eram paulistas. E outro aspecto importante, São Paulo possuía um grande colégio eleitoral, ou seja, São Paulo possuía um grande número de eleitores. Portanto, a representação de São Paulo no Congresso Nacional, ou seja, o número de deputados, a bancada de São Paulo no Congresso Federal era significativa, era um número grande de deputados. Se não me engano, eram 17 deputados, certo? Então, esse número fazia força, certo? E, além disso, tinha o poder econômico de São Paulo. São Paulo era o estado, como é ainda hoje, o estado mais rico da federação, certo? Era um estado que dependia muito pouco do governo federal, certo? Era um estado bem independente, né? Enquanto que os demais estados do Brasil eram mais dependentes em relação ao poder central, né? Ao governo federal. Okay? Sobretudo os estados do que a gente chama hoje de Nordeste, né? E Norte, né? E Centro-Oeste também, né? Mato Grosso, Goiás, né, que na época só existia Mato Grosso e Goiás, né, Pará e Amazonas, que na época só existia Pará e Amazonas lá no norte, e os 9 estados do Nordeste, havia uma dependência muito grande do governo federal nesses estados, certo? Então, São Paulo, através do controle da presidência, acabava controlando também os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Isso porque, só lembrando, durante a presidência do Floriano Peixoto, o Floriano Peixoto ele teve que obter o apoio dos paulistas para vencer aquela guerra civil lá contra o Rio Grande do Sul, né? Então o Floriano Peixoto ele fez uma troca de favor também, né? Ele recebeu o apoio dos paulistas e, em troca, ele aceitou entregar o poder para o Prudente de Moraes sem grandes consequências, sem grandes confusões, né? Então esse foi o acordo que ele fez. Aí com isso os paulistas passaram a controlar a presidência da República. Através da presidência da República eles começaram a exercer uma influência sobre os demais estados da federação, certo? E por isso então os paulistas dominaram a presidência da República por 12 anos seguidos, ok? Porém, né, depois veio a reação, né? Depois Minas ocupou a presidência durante 3 anos, né? Depois falaremos um pouco mais sobre isso. Assim como São Paulo, havia outros estados em que os seus representantes federais, ministros, deputados e senadores, atuavam em favor dos interesses dos grandes proprietários rurais, a exemplo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses 2 estados eu mencionei aqui, não foi por acaso. Por quê? Porque eram justamente o segundo e o terceiro estado de maior importância da República naquela época, né? Minas Gerais era o segundo estado, né, depois de São Paulo, era o estado, né, segundo estado em poder político e influência, e o Rio Grande do Sul era o terceiro estado em poder político e influência no Brasil naquela época. Como em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, nos demais estados havia o domínio das oligarquias partidárias assentadas no controle dos coronéis sobre os seus respectivos currais eleitorais. Já vou falar sobre isso, curral eleitoral. Então, na República Velha, os oligarcas eram representantes dos interesses dos grandes proprietários de terra. Era uma minoria, né, que representava os interesses de uma outra minoria, que eram os grandes proprietários de terra, também chamados de voto de cabresto e curral eleitoral. O voto de cabresto consistia no controle exercido pelos coronéis sobre os eleitores em seus municípios. Isso é o voto de cabresto. É como você pegar um animal e colocar um cabresto nele, e aí você vai guiar o animal para onde você quer que ele vá, certo? Era esse o controle que os coronéis e os políticos oligarcas da Primeira República exerciam sobre os seus eleitores, né? Pelo menos em muitos casos isso acontecia. Não vou dizer em todos os casos, mas em muitos casos isso acontecia. Esse controle envolvia práticas de coerção física ou psicológica também, além de troca de favores, coerção física, tá? E ou psicológica. Tá? Uso da força, violência, ameaça, esse tipo de coisa. Também era comum o recurso a fraudes eleitorais, como a eleição a bico de pena, tá? Quando as juntas de apuração eleitoral forjavam cédulas eleitorais ou até mesmo faziam registro de votos diferentes das opções dos eleitores, certo? Então havia também a fraude eleitoral, né? Tinha casos de gente morta que votava, tinha casos assim que o número de votos
um colégio eleitoral era superior ao número de eleitores, né? Coisas desse tipo eram muito comuns na República Velha, certo? A fraude eleitoral, né? As eleições, elas acabavam sendo, em alguns casos, uma mera formalidade, né? Porque era tudo fraudado, certo? Então a vontade do eleitor era o que menos contava nesse sistema. Utilizando-se dessas práticas, os coronéis montavam e ou manipulavam o seu curral eleitoral, isto é, um conjunto de eleitores controlados por vias fraudulentas ou coercitivas, o voto de cabresto, certo? Que garantiam a sua proeminência política no município, ok? Era assim que funcionava. Assim, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e até o presidente da República, tá, deviam seus cargos à influência política dos coronéis, né? Só que o presidente, né, ele estava muito lá em cima e eram todos os coronéis do Brasil, né, por assim dizer, que ajudavam ele a chegar lá, né? Mas, né, vamos dizer assim, é claro que a relação de um vereador e de um prefeito com um coronel era muito mais próxima do que a do presidente, mas até mesmo o presidente da República devia o seu cargo à influência política dos coronéis, certo? Em troca do apoio político prestado aos políticos eleitos, os coronéis recebiam favores na forma de grandes obras, né, na forma de obras em seus municípios e cargos para os seus protegidos, que é o tal do clientelismo. Tá? Então, gente, o curral eleitoral, ele nada mais é do que como se fosse assim, como se o eleitor fosse o gado controlado pelo coronel e pelo seu representante político eleito, certo? Por isso, curral no sentido de gado mesmo, né? Dá para entender, né? Hoje em dia se usa muito a expressão gado, né? Então, curral eleitoral nesse sentido, de gado, né? E cabresto, voto de cabresto, também nesse sentido de controlar o gado, a vontade do gado, levar o gado, tanger o gado para onde você quer tanger, certo? Era assim que funcionava esse sistema. E aqui nós temos uma charge dessa época, né? Na revista que, se não me engano, se chama Careta, né, uma revista da época, o voto de cabresto e o curral eleitoral. Tá? As próximas eleições de cabresto, aí tá aí, o eleitor é um burro, né? Aí tá ali o político tangendo o eleitor e aquela senhora ali com aquele chapéuzinho que se chama barrete frígio, né, que é um símbolo da Revolução Francesa, né? E essa moça, onde está escrita ali soberania, ela pode também representar a ideia da república, né, ou da liberdade, a Marianne, né, da Revolução Francesa, né? Então ali, digamos assim, é uma senhora virtuosa, né? É uma senhora sem defeitos, né, que representa as virtudes da república, né? Então ela tá ali, ela vai e pergunta, né, de maneira irônica, é o Zé Besta? Né? Ele, o político, responde, não, é o Zé Burro, ok? Vamos lá. Convênio de Taubaté. Agora vamos falar sobre o Convênio de Taubaté. Em meio a esse sistema oligárquico, né, o que predominava eram os interesses dos grandes proprietários de terra. O Brasil dessa época devia muito à exportação do café, certo? E nesse contexto havia 3 estados que eram grandes exportadores de café ainda nessa época. Quais eram esses 3 estados? O Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, certo? E era uma época em que mais da metade do que o Brasil exportava era café. E outra coisa importante a se dizer, havia no Brasil o sistema federalista. Desde que a República foi instaurada, em 1889, foi estabelecido no Brasil o federalismo. O federalismo, ele dá independência aos governos estaduais. Os governos estaduais, eles agem muito por conta própria, não tem que ficar prestando muita satisfação para o governo federal. E foi aí que, em 1906, veio o Convênio de Taubaté. Só para explicar mais um pouco, tá? Por que foi necessário fazer o Convênio de Taubaté? Porque nessa época o preço do café, o preço internacional do café estava caindo. Por que o preço internacional do café estava caindo? Porque o Brasil estava produzindo muito café. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, certo? E estava produzindo demais. E vocês sabem, pela lei da oferta e da procura, quanto maior a oferta, menor a procura, tá? Consequentemente, o preço do café, ele caiu, tá? No início do século XX.
E aí os governos de Campos Salles e Rodrigues Alves foram marcados por austeridade fiscal, né? Os governos até 1906 foram marcados por austeridade fiscal, né? Que era baseado no acordo do Fund-Loan, tá? Que foi um acordo feito pelo governo Campos Salles com credores do Brasil, né? Gente que emprestava, instituições bancárias, né? Que emprestavam dinheiro para o Brasil e o Brasil não estava conseguindo pagar a sua dívida e os juros estavam correndo solto. A dívida só aumentava por causa dos juros. E aí o Campos Salles fez um acordo, tá, para pegar mais empréstimo, tá, mais em compensação para sanear, né, para organizar as finanças do Brasil de modo a pagar os juros e pagar a dívida a partir daquele ponto. Tá? Esse foi o Fund-Loan. E aí, quer dizer, foram governos assim de austeridade. Né? O que é austero? Austero é aquela pessoa que ela não gasta demais, né? Que é uma pessoa simples, que vive com pouco, né? Etc. Então essa que é a ideia, né? Um governo austero, um governo que não gastasse muito, um governo que arrecadasse mais do que gastasse, né? Então essa era a ideia desse acordo de Fund-Loan, tá? Em meio a isso, o que vai acontecer? Tá? O preço do café está caindo e aí, consequentemente, o lucro dos produtores de café está caindo. Quem são os produtores de café? São os coronéis. Né? Tem todo aquele sistema de troca de favores, etc. Ok, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Diante disso, os representantes políticos dos estados que eram os 3 maiores produtores de café do Brasil, isto é, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se reuniram na cidade paulista de Taubaté em 1906 e resolveram tomar empréstimos no exterior para comprar café no Brasil e estocar esse café, certo? Então olha só, olha como foi, né, o acordo. Pegar dinheiro emprestado em meio a um contexto de austeridade fiscal no governo federal, os governos estaduais desses 3 países, já que o governo federal não queria fazer isso, tá? Esses 3 governos se unem para fazer, para gastar, tá? E é a velha história que acontece muito no Brasil, que é o seguinte: os lucros dos cafeicultores eram individuais. Agora, quando o prejuízo acontece, o prejuízo ele é coletivizado, tá? Então era justamente isso que está acontecendo, porque quando o governo pega um empréstimo, quem vai pagar vai ser todo mundo, não vai ser só o produtor de café. Todo mundo que paga imposto vai pagar esse empréstimo. Certo? Agora, quando há lucro na produção do café, esse lucro ele fica nas mãos dos cafeicultores. Então, né, essa é a lógica do negócio. É claro que os cafeicultores não pensavam dessa forma, eles pensavam que o café era que sustentava o Brasil, então o café tinha que manter o preço também para ajudar a sustentar o Brasil, na lógica deles, né? E sustentar principalmente o status dele, né? O estilo de vida deles, né? Mas enfim, vamos lá. E aí, com essas ações, os produtores de café esperavam controlar o preço internacional do café desse produto, evitando sua desvalorização. E, de fato, eles conseguiram, né? Eles fizeram isso, né? Esse sistema funcionou até o final da República Velha. Depois, mais para frente, o governo federal vai começar a fazer isso. Vai começar a comprar café para estocar também. Tá? Até o governo do Getúlio Vargas, até depois do final da República Velha, essas práticas de compra e estocagem de café elas vão continuar. Aliás, na década de 30 vai haver a queima de café. Né? Eles vão começar a destruir café para evitar, na década de 30, tá? Para evitar que o preço do café ficasse reduzido demais, certo? Então, no fim das contas, os cafeicultores venceram essa. Tá? O governo federal tentou por todos os meios evitar isso, mas não conseguiu. Essa charge aí, ela ironizava justamente o convênio de Taubaté, que é o quê? A União, a Caixa da União, o dinheiro da União, né? Eles tentando economizar, enquanto os 3 estados produtores de café, né, sugando esse dinheiro que tinha sido economizado da Caixa de Dinheiro da União, né? Então, veja bem, né? Foi isso que aconteceu. O predomínio político de Minas Gerais e São Paulo. Bom, na República, os estados de Minas Gerais e São Paulo reuniam 2 condições que os colocavam em vantagem em relação aos demais estados da federação: grandes populações e prosperidade econômica. Tá? Além disso, eram governados por partidos republicanos relativamente coesos e disciplinados. O PRP,
Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, tá? Então, Minas Gerais era o estado mais populoso do Brasil, como é ainda hoje o estado mais o segundo estado mais populoso do Brasil, né? Hoje em dia São Paulo é o mais populoso. Naquela época era Minas o mais populoso e São Paulo estava entre os mais populosos do Brasil. Tinha população parecida com a da Bahia e de Pernambuco na época. Só que São Paulo tinha uma coisa que a Bahia e Pernambuco não tinham, que era o quê? Desenvolvimento econômico, prosperidade econômica e, além disso, partidos republicanos, né? Um partido republicano organizado, disciplinado, né? Que agia em conjunto, diferente lá da Bahia e de Pernambuco, que era uma confusão, certo? Isso garantia o predomínio político desses dois estados no Brasil. Isso fazia com que as bancadas federais desses dois estados exercessem uma grande influência sobre o Congresso. Os dois juntos eles eram imbatíveis. Quando a bancada de Minas se juntava com a bancada de São Paulo, ninguém podia contra eles, certo? Então eles tinham um controle mesmo sobre as coisas, como as coisas aconteciam dentro do Congresso Nacional. E, além disso, vocês viram, né? Os 4 primeiros presidentes da República eleitos ou eram de São Paulo ou eram de Minas. A maioria de São Paulo, mas teve um mineiro, né, que foi o Afonso Pena, o 4º presidente civil eleito. Tá? Então eles tinham controle sobre o Congresso e o controle sobre a presidência nessa época. Okay? Além disso, os primeiros governos civis da República demonstraram que quando as oligarquias desses dois estados se uniam em eleições, os candidatos apoiados por Minas e São Paulo se mostravam imbatíveis. Exatamente. Né? Os 3 primeiros civis eleitos, São Paulo. Depois veio um cara de Minas, também apoiado por São Paulo. Tá? Então, quando esses dois estados se uniam, aí não tinha para ninguém. Na República Velha, havia estados de primeira, segunda e terceira grandeza. No caso, de primeira grandeza era São Paulo e Minas. Tá? De segunda grandeza, Rio Grande do Sul, né? De terceira grandeza, a maioria do resto, certo? De segunda grandeza poderia ser considerado também Bahia e Pernambuco, né? Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, só que o Rio Grande do Sul queria mais, né? Você pode ver nessa chart que o Rio Grande do Sul está ali no meio do povão, né? Mas está querendo subir ali para dividir o poder da República com São Paulo e Minas Gerais, né? E de certa forma isso vai acabar acontecendo, né? Rio Grande do Sul vai se tornar o 3º estado da República. O Pacto de Ouro Fino, aí vem o Pacto de Ouro Fino, né? E aí vem a questão, né? Teve ou não teve café com leite? Vamos lá. No início da República, só o Partido Republicano Paulista se encontrava unificado e organizado de maneira competitiva. Por essa razão, o Estado de São Paulo elegeu os 3 primeiros presidentes civis após o governo do Floriano Peixoto. Tá? No entanto, quando o Partido Republicano Mineiro se consolidou, eles conseguiram emplacar um candidato vitorioso. Foi o Afonso Pena, né, o 4º presidente civil do Brasil, que morreu durante o mandato e foi sucedido pelo seu vice, que era o fluminense Nilo Peçanha. Aliás, o primeiro presidente negro do Brasil. Ou mulato, né? Se bem que a palavra mulata hoje em dia é feia. Mas vamos lá. Nas eleições presidenciais de 1910, o PRP apoiou o baiano Rui Barbosa, enquanto o PRM apoiou o Marechal Hermes da Fonseca, tendo este último vencido e governado o Brasil de 1910 a 1914. E aí aconteceu uma coisa interessante, quer dizer, em 1910, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, eles racharam, né? Ficaram um contra o outro. E o PRP acabou perdendo a eleição. Por quê? Porque nessa época os mineiros tinham elegido o Afonso Pena, né, que morreu, mas os mineiros continuaram no controle da máquina do governo federal. Então, por causa do controle da máquina do governo federal, os mineiros estavam dando as cartas. É por isso que um candidato apoiado pelos mineiros venceu a eleição, que foi o Marechal Hermes da Fonseca. Só que o governo do Marechal Hermes da Fonseca foi uma bagunça. Foi uma bagunça. Teve uma série de rebeliões militares durante o governo do Hermes da Fonseca, porque foi o seguinte: o Marechal Hermes era, né, militar, era inclusive sobrinho do Deodoro da Fonseca, né, sobrenome igual porque eles eram da mesma família. E o que aconteceu? Em vários estados da República, militares acharam por bem que também tinham que ser governadores dos estados do Brasil, presidentes dos estados do Brasil. E aí
houve um movimento pelo Brasil, principalmente nos estados fracos, tá? Os estados mais fracos, houve um movimento que era o chamado salvacionismo, que eram militares que se diziam contra as oligarquias dos estados, né, que deram golpes políticos nos estados, com apoio, às vezes um apoio silencioso, um apoio disfarçado do Hermes da Fonseca, né, e com o apoio também do presidente do Senado na época, que era um político do Rio Grande do Sul chamado Pinheiro Machado. Tá? Então eles deram golpes, tá, e derrubaram as oligarquias governantes nos estados, né, nos estados fracos. Tentaram em Minas e São Paulo, só que deram com os burros na água. Né? Então, o que aconteceu? Foi um governo desastroso, um governo cheio de problemas, né? E aí os oligarcas de Minas e de São Paulo resolveram dar um basta nisso. Falou, ó, tá vendo? Olha o que acontece quando a gente briga. Então vamos parar de brigar, vamos sentar, vamos conversar. E aí eles se reuniram no interior de Minas Gerais, no município de Ouro Fino, em 1913, certo? E lá eles tomaram, né, os políticos de Minas e São Paulo, eles tomaram a decisão de revezar o controle da presidência da República entre si, certo? Foi o Pacto de Ouro Fino, ok? Então decidiram que haveria um revezamento na ocupação da presidência. Então uma vez ia ser um paulista, outra vez ia ser um mineiro, outra vez ia ser um paulista, e assim por diante, porque eles percebiam, né, que eram os estados mais poderosos da federação. Começa, né, ou era para começar, calma, começa ou era para começar a gangorrinha entre São Paulo e Minas na ocupação da presidência da República. Certo? Depois dele veio ainda o Arthur Bernardes, que não está escrito aí, tá? E depois é que veio um fluminense, que na verdade era o Washington Luiz, que era um representante das oligarquias de São Paulo, certo? E a República Velha, ela acabou em 1930, por quê? Porque o Washington Luiz não aceitou entregar o governo para um mineiro, ele entregou para um outro paulista, que foi o Júlio Prestes. Ou seja, esse café com leite está meio capenga, né? Essa ideia, né, de café com leite está meio capenga. Existiu alguma ideia de alternância política entre mineiros e paulistas? Existiu a partir de 1913, após o Acordo de Ouro Fino, o Pacto de Ouro Fino. Mas ele não chegou a efetivamente se concretizar. Houve muito pouca alternância entre paulista e mineiro, paulistas e mineiros durante a República Velha, né? Houve muito pouco caso de um paulista que recebeu de um mineiro e entregou para um mineiro, né? Ou um mineiro que recebeu de um paulista e entregou para outro paulista. Isso chegou a acontecer muito pouco. A gente está vendo ali, ó, por exemplo, o Deodoro da Fonseca era militar das Alagoas, né? O Floriano Peixoto também era alagoano. Aí depois veio 3 paulistas seguidos, né? O Prudente Moraes, o Campos Salles e o Rodrigues Alves. Aí tá, beleza, veio um mineiro, só que esse mineiro morreu, né? Aí ele entregou o poder para um fluminense, que era o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha entregou para um gaúcho, que era o Hermes da Fonseca, que entregou para um mineiro, Venceslau Braz, que acabou entregando para outro mineiro, Delfim Moreira, que entregou o governo para o Epitácio Pessoa, paraibano, tá? Aí o Arthur Bernardes recebeu de um paraibano, aí entregou para um fluminense também, o Washington Luiz, que era chamado o Paulista de Macaé, né? Ele era um oligarca de São Paulo, representava os interesses políticos de São Paulo, mas ele tinha nascido no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, o café com leite, ele vale meramente como uma figura de linguagem, né? E, na verdade, ele nem chegou a acontecer de fato, né? Como tal, como café com leite, uma alternância política entre mineiros e paulistas. A única coisa que é importante destacar é isso, que houve um acordo que não chegou a ser completamente cumprido, né? O Pacto de Ouro Fino, e sim, havia uma predominância política dos estados de Minas e São Paulo. Isso é inegável, tá? Agora, café com leite é questionável se efetivamente aconteceu, tá bom? E nós ficamos por aqui, tá? Vamos encerrando aqui. Obrigado por terem assistido. Desculpem ter levado mais de 1 hora, tá? Mas o assunto pede, né? O assunto pedia isso.
E eu espero que vocês façam as críticas, né? Se desse jeito ficou melhor, se desse jeito ficou pior, se eu deveria fazer uma coisa misturada, né, de slide e a minha cara junto, tá? Vocês precisam se manifestar, tá bom? De minha parte, eu dou tchau para vocês e agradeço pela atenção. Abraço.